A gente começar. Se o Mari botaram aí para a gente gravar a nossa conversa. Gente, a gente está muito feliz porque esse encontro é o último encontro da nossa fase 2 do LabMap. Sim, a gente, para usar uma metáfora do que a gente já andou falando por aqui, a gente está sentindo como se vocês, os nossos bebezinhos, aprendendo a andar. Agora a gente está na hora da gente largar a mão de vocês e vocês saírem caminhando mesmo para o mundo, pelo mundo aí, né? Então, hoje é o último encontro com os nossos especialistas. A partir da semana que vem, a gente vai ver toda né, o desenvolvimento, a coleta do que vocês fizeram até agora, para depois, nos últimos meses, 1 mês e meio aí, vocês poderem, né, desabrochar de verdade, para a gente poder comemorar lá em agosto, no dia 8 de agosto, temos um compromisso de nos encontrarmos e celebrarmos as nossas conquistas todas, né? Hoje, para esse encontro aqui, a gente tem pessoas muito legais e é um encontro muito importante, porque ele vai falar exatamente da comunicação e do engajamento, ou seja, é esse passo de quando a gente vai contar para o mundo, ou até um pouquinho antes, né, de como a gente envolve as pessoas nos nossos projetos. Então, eu vou colocar aqui na tela a Sani. Espera aí, deixa eu botar todo mundo. A Laura. Cadê quem mais? Cadê aqui? Deixa eu achar todo mundo aqui. Tá difícil encontrar a galera aqui. Deixa eu ver. Cadê? aqui, achei a Liane. Ué, cadê Liane? Cadê você? Já alguém já achou. Estou te ajudando aqui. A Catarina, acha ela aí, caça ela aí. Aqui, achei a Catarina. Vamos ver. Aí, muito bem. Então, vamos lá, para eu poder apresentar para vocês, para todo mundo ficar sabendo com quem que vai estar aqui com a gente hoje. Então, a gente tem a Catarina Nefertari, que gravou o nosso primeiro podcast dessa semana, no Laboratório da Cidade, lá de Belém do Pará. A Laura e a Liana, que gravaram o nosso segundo podcast do pessoal do Estado Urbano de Fortaleza. E a Sani, coordenadora de comunicação do Nossas, do Rio de Janeiro. Então, acho que a primeira coisa muito legal é que a gente tem aí uma constelação de mulheres, porque o único homem que viria hoje, que era o Daniel Aleixo, teve um probleminha e não vai poder estar com a gente, então a gente vai seguir com a mulherada dominando aqui. E pessoas de diferentes lugares do Brasil. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz e muito emocionada, porque é muito legal a gente poder ouvir todos esses sotaques diferentes aí do Brasil todo, né, meninas? Então, a gente vai estar com elas aqui e já saúdo vocês e depois a gente vai poder, vocês vão poder dar um oi para a galera conforme eu for chamando, tá bom? Obrigada pela presença. Para a gente começar e para fazer um check-in, aí, Mari, se você puder me ajudar a voltar para todo mundo na tela, eu vou fazer hoje um check-in um pouquinho diferente. Então, ao invés de eu pedir para vocês falarem e para vocês... Deixa eu só botar aqui minha visualização em galeria. Ao invés de eu pedir para vocês falarem, eu queria contar um pouquinho para vocês o que a gente tem ouvido de vocês. Porque já que a gente está falando de comunicação, é muito legal vocês perceberem que quando vocês falam, a gente também escuta. Então, eu acho que vocês devem ter visto que a gente tem tentado, toda vez que, principalmente no Instagram, quem está, né, trabalhando no Instagram, que a gente tem tentado sempre compartilhar o que vocês têm publicado, o que vocês têm compartilhado, né? E aí eu fiz aqui um apanhado de algumas coisas legais que eu vi essa semana, né? Então, o pessoal do Brasília para Pessoas, né, do projeto Brasília nos Eixos, que fez a pesquisa com os pedestres esse final de semana, então a gente vê que o projeto está caminhando com a pesquisa. O pessoal do PI Experimental, mostrando quem são as pessoas, as carinhas de quem está fazendo o projeto e mostrando também os caminhos possíveis pelo Instagram.
o pessoal do Sonhando a Pé, que também começou a publicar aí os rostinhos de cada uma que faz, quem é o Sonhando a Pé, publicando os perfis. O pessoal do Coreografando Ruas, eu achei que deu uma paradinha aí, porque eles estavam super postando um monte de coisa nas redes, mas a gente tem acompanhado muita coisa bacana acontecendo. E tem outras formas também de você, né, participar da conversa, né? O pessoal da Pezito, por exemplo, está o tempo inteiro super compartilhando os nossos podcasts, ou os eventos, não só os nossos, como de toda a rede. Enfim, tem várias maneiras de você trabalhar, né? Como o pessoal do PROD, por exemplo, que convida a gente para participar das atividades, que está sempre postando lá no Telegram, fazendo convites, enfim. Eu acho que o resto, né, o pessoal do Nossa Calçada, do Smart Cities e do Observatório de Maceió, que trabalham mais com essa parte de levantamento de dados acadêmica, pelo menos, eu não sei, posso estar errada, mas eu não vi ainda no Instagram e nem sei se vai ter. Também não é todo mundo que precisa estar no Instagram, né? Mas eu acho que o legal é a gente fazer, por exemplo, como o Coletivo Flutua, que nos posts dele convoca a galera, né? E fala, vamos juntos, vamos todos estamos no mesmo caminho e todos estamos seguindo a mesma, né? Perseguindo a mesma cidade, uma cidade mais sustentável, uma cidade mais saudável, uma cidade mais caminhável para todo mundo. E é muito bom a gente estar aqui com vocês, tá? Então, assim, começando hoje o nosso evento nesse clima, né, de compartilhamento, de caminhar junto, eu vou, como todos os nossos encontros, o chat está aqui aberto para o bate-papo. Quem quiser se inscrever para fazer perguntas é só colocar aqui no nosso chat. E a gente tem também algumas perguntinhas que já surgiram lá nos nossos Parklets. E eu vou iniciar, no nosso Parklet, né? E eu vou iniciar com uma pergunta para a Sani, porque como ela é a única que ainda não fez o podcast com a gente, mas irá fazer em breve, eu vou começar com uma perguntinha para ela, assim ela pode rapidamente se apresentar. E isso é uma coisa que eu vou pedir muito encarecidamente para vocês. Como hoje nós temos 4 pessoas e todo mundo aqui tem muito para perguntar e para falar, quanto mais conciso e direto a gente for, tanto nas perguntas quanto nas respostas, mais chance a gente vai ter de todo mundo falar, tá bom? Então, Sani, começando com você, bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a questão de explorar os formatos. E uma coisa legal, gente, que eu esqueci de falar, que eu queria trazer agora, é assim, a gente tem 3 perfis diferentes aqui hoje. Então, a gente tem a Sani, que é do Nossas, ou seja, é uma plataforma, uma ferramenta de comunicação que ajuda no engajamento, né, que ajuda a divulgar os projetos e a convocar as pessoas. A gente tem a Catarina, que é do Lab Cidade, ou seja, trabalha mais realmente no ativismo, mais na rua, mais com os projetos. E a gente tem a Laura e a Liana, que já tem um perfil de ter um escritório, mas que é um escritório que está comprometido com o coletivo, né? Elas mesmo comentam no podcast que elas já foram confundidas várias vezes com uma ONG. Então, a gente procurou trazer perfis também diferentes para a gente poder ter visões diferentes. Então, fiquem à vontade para explorar também isso, né? Essa diversidade que a gente tem hoje na rua. Então, Sani, bem-vinda. E eu queria muito que você contasse para a gente um pouquinho rapidamente do que é o Nossas e como é que vocês fazem para explorar essa multiplicidade de formatos que a gente tem hoje na comunicação. Obrigada, Vange. Muito legal estar aqui. Boa noite para todo mundo, para todas, para todos. Falando um pouquinho sobre o Nossas é uma organização que impulsiona o ativismo no Brasil. E a gente faz campanhas, né, pelo ativismo democrático solidário, a gente cria rede de solidariedade, a gente tem tecnologias para uso de outras organizações, então Nossas é esse grande guarda-chuva que atua em diversos eixos. E falando um pouco sobre essa questão dos formatos, hoje em dia a gente tem muitas redes sociais onde a gente pode estar presente ou não, porque eu acho que é muito complicado, né, a gente querer estar tão ativo em todas as redes que existem, eu diria que é quase impossível, porque a gente teria que viver só para isso, a gente sabe que são muitas outras prioridades, né? E dentro dessas redes a gente tem muitos formatos possíveis.
Só no Instagram, né? Vou falar aqui do Instagram porque acho que é a grande vitrine que todo mundo usa, quase todo mundo usa hoje em dia, mas o Instagram começou, né, há um pouco mais de 10 anos atrás, só como uma rede social para exibir fotos, e depois começou a ter vídeos também, e começou a incorporar funcionalidades de outras redes. Pegou os stories lá daquele formato do Snapchat, recentemente começou com o Reels, né, um formato adaptado do TikTok, que começou a bombar muito. Então, a gente tem muitas possibilidades dentro de uma mesma rede. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, né? Como escolher entre esses formatos? Qual é o melhor formato para o que eu estou querendo comunicar? E eu acho que a melhor forma de escolher entre esses formatos é pensar em qual é o objetivo da sua comunicação e com quem você está falando. Se você quer trazer dados, por exemplo, e quer gerar conversas, talvez um formato bom seja uma thread no Twitter, onde as pessoas podem responder os tweets individualmente, podem compartilhar, podem comentar em cima, e você, né, tem uma facilidade maior de estar ali respondendo, acompanhando. Se você quer falar com adolescentes, também um outro exemplo, talvez seja uma boa você investir num Reels ou no TikTok, porque a gente sabe que esse formato cresceu muito, né, principalmente no último ano, com o público geral, mas muito mais entre os adolescentes, porque eles estão ali muito engajados, eles estão ali produzindo conteúdo, né, muito mais do que os adultos, então pensar nisso, em com quem a gente quer falar e qual é o objetivo da nossa comunicação. E eu acho que uma dica final sobre esse assunto é sempre surfar nas tendências, né? Se você conseguir se apropriar dos memes, ficar sempre de olho no que você mesmo consome, no que faz você se engajar, é bom sempre a gente pensar, né, ter esse olhar do usuário, prestar atenção no que te chama mais atenção, no que te faz engajar mais e explorar sempre o melhor desses formatos, para que a gente não gaste o nosso tempo, né, explorando um formato de uma maneira inadequada. Então, é sempre ter essa atenção na hora de escolher o melhor para a nossa estratégia de comunicação. Muito bem, muito legal. E eu te ouvindo falar e pensando, né, não sei se a galera sabe, mas eu sou publicitária e eu trabalhei 20 anos com comunicação e com agências de publicidade, em agência de publicidade, né? E uma das coisas que a gente sempre falava para os nossos clientes também, para além de você olhar o público e olhar os formatos, né, com quem você quer falar, é também entender um pouquinho os seus recursos, né? O que você sabe fazer melhor e o que você está a fim de investir também, porque não adianta nada você querer fazer vídeo se você não está a fim de investir. Então, não necessariamente você precisa saber fazer o vídeo, mas você tem que tentar, no mínimo, com vontade de aprender, né, a desenvolver essa habilidade. Então, isso também é bem importante. Talvez começar com aquilo que você se sente mais à vontade e tem mais facilidade, ou tem dinheiro para contratar, é sempre melhor, né? Legal, Sami, muito bem. E pensando para além dos formatos, tem a questão da linguagem, né? E aí eu vou chamar o pessoal do PROD, porque eles fizeram uma pergunta que nem eu conhecia esse termo, que é o da linguagem simples. E aí eu fui procurar o que era a linguagem simples. Quem que do PROD vai falar com a gente aqui para fazer a pergunta? Oi, sou eu. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Cara, nem eu sabia que existia essa história da linguagem simples, e essa era uma das coisas que, quando eu trabalhei no governo, eu trabalhei na SECOM, né, na Secretaria de Comunicação, era uma das coisas que a gente sempre falava muito, né, que a gente tem que saber traduzir para as pessoas essa questão da linguagem simples. Então, se você puder falar rapidamente o que é a linguagem simples, muito rapidamente mesmo, porque eu até já coloquei essa referência lá no nosso documento de referências, achei vários links muito legais explicando o que era isso, e eu acho que eu vou chamar a Catarina para responder essa pergunta, que acho que ela vai poder responder lindamente tudo isso. Marcos, com você. Boa noite, meninas, boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Vans. Assim, eu não domino a linguagem simples, minha linguagem não é tão simples, eu vou falar em 1 minuto. Mas, assim, também vi muitas citações em grupos, né? A gente participa de muitas redes, né? Então, vi o pessoal comentando essa importância, né? E peço desculpas, eu só assisti o primeiro podcast, então acho que a Catarina me inspirou porque ela resvalou, ela não falou abertamente, mas ela resvalou no assunto, então
percebi, opa, daí eu só fiz a conexão com o que eu tinha ouvido, né, já tinha ouvido, já tinha visto alguma coisa, mas não domino, mas essa necessidade, né, então, então essa é a questão, né, se vocês dominam, se a Catarina conhece um pouco mais profundamente, né, o conceito e que possa citar práticas, né, e como que a linguagem simples atende, né? E até tem aparecido, só para concluir, tem aparecido muito no meio acadêmico, né? Até com essa questão, esse cenário que nós temos, né? O meio acadêmico de também querer investir na comunicação, né? Então, como a gente investe na comunicação para poder falar com a população, né? E não só na bolha acadêmica, né? Na bolha da universidade, mas poder falar com a população em geral, né? E o momento pede isso, né? Então, obrigado, é essa a questão. Obrigadão, meninas. Tá funcionando o microfone, né? Tive que trocar de fone aqui. Mas, primeiro, boa noite para todo mundo também. Muito obrigada por me receberem aqui hoje. Fico muito feliz de participar de encontros como esse, onde a gente pode debater, conversar e pensar juntos sobre formas de colocar em prática as coisas que a gente acredita. Sobre a comunicação simples, é algo que eu acredito muito, algo que faz muito sentido para a forma como eu trabalho. Eu, de fato, ainda não conhecia o conceito antes de tu trazeres ele, né? Eu dei uma pesquisada, a Vans também me mandou algumas coisas. São metodologias, né? Uma metodologia que a gente usa para construção de argumentos, de falas. Então, eu acho que ela é super válida. Eu destaquei, como tu falaste, né, no podcast, que eu acho muito importante que, para além do que a gente sabe, a gente tem o nosso universo, né? Então, quanto mais a gente consegue traduzir as coisas que a gente sabe, mais o acesso a essa informação vai facilitar para o engajamento das nossas comunidades. Então, eu acho muito importante a gente, como até li num artigo, né? Não é porque a comunicação é simples que ela vai ser simplória. Não é isso, não é porque ela é simples que ela não vai ter todas as informações que precisa, mas uma comunicação simples é uma comunicação que consegue levar esse acesso à informação a ser algo mais universal. Então, quanto mais a gente puder se aprofundar, quanto mais a gente conseguir trazer essa dinâmica para a forma como a gente se comunica, acho super válido. Por exemplo, um exercício que é sempre legal a gente fazer, né? Você conseguiria explicar determinada coisa para uma criança de 6, 7 anos? Uma criança de 6, 7 anos entenderia o que você está falando? Então, é muito, muito importante, né? Às vezes o conhecimento ele só é bom quando compartilhado, e por isso que a gente está aqui conversando hoje. A gente sabe também que o acesso à informação, no Brasil especificamente, ele é difícil agora nessa época de fake news, fica ainda mais complicado. Então, quanto mais simples a gente conseguir falar, quanto mais a gente entender a forma com quem a gente está falando e conseguir entregar para essas pessoas as informações que são necessárias para mobilizar elas, acho que é super válido da gente seguir essa metodologia. E, enfim, para quem quiser pesquisar mais, acho que vale a pena investir para a comunicação dos grupos de vocês. Tem uma coisa que eu li nesses artigos que eu pesquisei, foi que eles falam que, para definir a linguagem simples, eles falam que é uma linguagem empática e uma linguagem simples. E eu acho que esse é um grande segredo. E nos links que eu coloquei lá, eles têm realmente até um passo a passo, viu? De como é que você faz até de escrever o tipo de frase que você pode utilizar, né? Principalmente se você for falar de texto. Mas não é só uma questão de texto. Quando eu estava lá no governo, a gente falava muito de fazer muitos infográficos, que é uma coisa fácil de você olhar, né? A Sani depois até falou de sair um pouco do óbvio, mas eu já vou adiantar porque eu acho que tem a ver, que é você usar muita ilustração, que você usar fotos, né, imagens, tudo. Não à toa, gente, né? Os homens das cavernas já utilizavam os desenhos nas cavernas para poder se comunicar e transmitir, né? Aí, meninas, não sei se alguém quer complementar isso, porque eu acho que é muito importante esse tema da linguagem. Se alguém quiser, se uma de vocês
Sani, Liana, Laura, se vocês querem falar. Eu vou só complementar rapidinho, que eu também acho muito importante, né, você ter uma linguagem acessível, né, para todos os tipos de público. E lá no Nossas a gente trabalha bastante dessa forma, porque como a gente trabalha com mobilização e com temáticas, né, que são importantes para o Brasil inteiro, a gente tem públicos muito diversos, então a gente precisa de uma comunicação que seja simples a ponto de atingir todas essas pessoas e que todo mundo entenda por que aquela mobilização está acontecendo e por que é importante que todo mundo se engaje. Então, também sou muito adepta da linguagem simples. Bacana. Acho que tem uma outra questão importante de quando a gente fala de uma linguagem simples, é uma linguagem também acessível, e a acessibilidade não é só uma questão de entendimento, é uma questão também de acesso mesmo. Então, cada vez mais a gente vê a tradução, né, por exemplo, em textos de Instagram escritos com a hashtag para cego ver, algo que tem se falado muito. Sempre que você fizer um vídeo, procurar, se for possível, colocar legendas. Hoje em dia, o próprio YouTube já gera legendas automáticas. Então, esses cuidados de comunicação são bem importantes, né? E o Marcos está falando aqui. Quer falar, Marcos? Pode comentar aqui o teu comentário. Não, rapidinho. Não, é que a Catarina no podcast fez agora de novo, né, essa comparação com a linguagem do entendimento da criança, né? E os próprios livros infantis têm recomendação, né, de começar mais imagem, menos texto, e conforme a idade vai aumentando o texto, diminuindo um pouco a imagem, né? E se olhar os livros infantis, né, os pop-ups agora, né? Enfim, acho que é também um olhar para a linguagem mais convencional, né, dos livros, também é interessante de ver essa evolução, né, e buscar referenciais também, né? Era isso aí. Obrigado. Legal. E lembrando sempre, né, gente, que existem os públicos mesmo. Acho que fazendo o link com o que a Sani falou antes. Cada público tem a sua linguagem. Você não vai querer fazer desenho de criança para apresentar para uma empresa, para o governo, por exemplo, né? Então, óbvio que a gente também tem que entender para quem que a gente está falando, mas quanto mais simples, mais legal, bacana. Esses links que a gente colocou, eu e a Catarina colocamos lá no documento de referências, eles têm até exemplos, então é bem legal mesmo, e inclusive tem uma cartilha que foi feita pela Prefeitura de São Paulo, falando sobre linguagem simples e como os órgãos públicos podem utilizar essa linguagem, então é bem interessante de utilizar. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso Parclat, lembrando, gente, que dá para a gente fazer perguntinhas aqui pelo chat também. Tem mais uma pergunta aqui da Gabi, Coreografando Ruas. Gabi, quer fazer a pergunta? Acho que talvez para a Laura e para a Liana, porque essa pergunta tem bem a ver com que as meninas, que eu sei que é a experiência das meninas. Gabi, está aí? Estou aqui, Vans, obrigada. E eu não sei se eu posso, mas eu já vou falar, e se não puder, vocês me falem, mas isso da linguagem simples, acho que a Laura e a Ariana falaram um pouco disso também, não falando da linguagem simples, mas o jeito como tratar essa comunicação, tanto com a comunidade, né, falando no podcast, tanto com a comunidade como essa relação que elas têm com qualquer que sejam os clientes, né? Então, qualquer pessoa que elas estejam lidando, elas trazem isso de forma simples e eficiente. Mas vou para a minha pergunta aqui, que é como engajar as empresas no projeto. Por exemplo, hoje a gente já mandou um e-mail, né? 2 e-mails para empresas de tinta e material de construção para a gente poder ter, né, esse apoio, patrocínio. E a gente deu como contrapartida a divulgação nas mídias sociais, a gente pretende fazer cartilha e tudo mais, e a gente colocou que a gente está a nível nacional aqui, né? Então, que elas vão ter essa divulgação a nível nacional. Porém, tá devagar, assim, sabe? A gente já tentou faz um tempo, agora a gente tentou mais um pouco de novo, a gente vai esperar a resposta e a gente espera ter sucesso, mas assim, vocês têm alguma solução, assim, alguma dica para dar? Oi, Gabi. Vocês me escutam bem?
Boa noite. Então, Gabi, a gente, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta. Como é que foi feito esse pedido? Foi um ofício? Você apresentou alguma ilustração da ideia? Só para eu entender um pouquinho como é que foi a parte, digamos, oficializada do pedido. Assim. Tá. O primeiro contato, ele foi informal, porque são pessoas que a gente conhece na cidade, tem até grau de parentesco em alguns momentos. Então, o primeiro contato foi informal, e a partir disso a gente fez um ofício. A gente encaminhou hoje um ofício falando do objetivo do projeto, falando que foi um dos 10 selecionados, da importância disso, a nossa proposta de urbanismo tático, né? Então vai ser uma intervenção urbana em um local histórico da cidade, que tem um impacto, a gente acredita que grande para a população. E a gente encaminhou nesse ofício o link de uma das nossas apresentações aqui do LabMap. Então a gente mostrou o porquê do projeto, quem é o LabMap, quem é a iniciativa do Como Anda, quem somos nós, colocamos a foto de cada um da equipe, detalhes assim, de quantas horas a gente está dedicando nesse projeto, a gente fez esse levantamento. Então, a apresentação está bem completa, a gente colocou até o cronograma para eles assim, se localizarem. E você pediu para uma empresa que vende tinta ou você pediu para um fornecedor de tinta? É uma loja que vende tinta. Uma loja que vende tinta. Isso, e uma casa de material de construção. Certo. A gente faz vários caminhos, tá, Gabi? A gente também tenta, e assim, não é só eu e a Laura, todo mundo que está envolvido como equipe, né? É uma teia que a gente coloca em campo e vai minando, como diz, né? Até como você falou no início, né? Quem tem uma porta aberta aqui, ou às vezes é só uma fresta da janela, mas a gente escancara o resto, né? Então, são muitas possibilidades. Me ocorreu, porque assim, algumas empresas, como a própria Coral, você está em que estado? São Paulo. São Paulo. Aqui, regional, a gente tem a Hidracor, que costuma apoiar muito, porque também é uma empresa, é uma fábrica local, né? E eles costumam apoiar eventos, enfim, a gente às vezes tem um retorno positivo aí deles, e a gente acaba também, ao longo dos anos, mapeando aí esses peões, né, que podem ajudar a... Fala lá com fulano, a gente já mandou um ofício, ou já mandou o projeto, então a gente também vai na paralela tateando nesse sentido, certo? Mas, nacionalmente falando, né, grandes empresas como a Coral, a Souvenir, mais até a Coral, eles têm projetos que são voltados para intervenções urbanas, né? E é interessante porque eles até divulgaram, assim, em algumas comunidades, pinturas de casas e tudo. Então, assim, não deixa de tentar também direto com a empresa, certo? Porque, às vezes, o que acontece é que um revendedor, às vezes, ele tem uma margem ou não para isso. Se ele tiver, digamos, um engajamento, ele vai honrar a tua bandeira e vai tentar com o fornecedor, tá? Mas, às vezes, a gente sabe que nem sempre isso está no caminho, né? Então, assim, tentar direto com o fornecedor é legal, porque eles têm esse olhar para projetos voltados para urbanismo tático, né? E para comunidades. Então, isso pode ser muito legal. E talvez até uma divulgação nacional, uma vez que a empresa, a fábrica, né, tem um alcance nacional. Então, isso daí é interessante, né? Mas, sem dúvida, o que a gente faz aqui é através do grupo, tanto que a gente já mapeou para trás, de pessoas conhecidas que podem abrir caminhos ou colaborar de alguma maneira, ou financeiramente, ou com matéria-prima, né, que é preciso para aquela intervenção, né?
E às vezes já aconteceu da gente não conseguir tudo que a gente queria e a gente remodelou em cima do que a gente conseguiu, né? Então, isso é bem orgânico nesse sentido também. A gente tem uma ideia, a gente inclusive setoriza às vezes o projeto e diz, ó, o max que a gente quer é aqui, mas vamos dividir o projeto em tais etapas, porque se a gente não conseguir o lastro total, né, ou de mão de obra ou de insumos, a gente tem seções do projeto, né? Então, isso daí é interessante. Já aconteceu também da gente comprar algumas coisas com valores diferenciados. Então, a gente não ganhou 100%, mas a gente comprou, né, com valores mais acessíveis para que a gente pudesse ter um volume maior do produto, tá? Mas, assim, não consigo ver hoje assim, uma fórmula, né? A gente não tem uma fórmula, a gente tem muita sensibilização. A gente pede reunião, a gente senta na Leroy, o que vocês podem ajudar? A gente pode até aqui, vocês podem emprestar a sala para a gente dar a parte teórica do workshop. Vocês têm que fazer um ofício, vocês têm que funcionar na sala de tal hora, e a gente vai remodelando o programa, né? A gente consegue abrir de cada setor X itens, e aí a gente tem que também ter aí uma sabedoria de eleger esses itens que são mais indispensáveis, né, para essa setorização do projeto. Então, por isso que eu te digo, tem aquela escala macro que a gente quer chegar daquela intervenção, mas tem também um caminho muito orgânico que faz com que o projeto se adapte também, né? Então, a gente já chegou, por exemplo, num evento como a Casa Cor e na hora do desmonte conversou com eles e o que a gente pode, enfim, angariar aqui de resíduos ou, né, de sobras de tintas, ou teve uma vez que a gente conseguiu até telhado para uma residência, né? Lembra, Laura? Foram lá buscar, destelharam, né? A residência era dentro de uma comunidade, estava passando por uma reforma. Então, assim, às vezes a gente não consegue tudo, mas a gente consegue sensibilizar para ir captando, e dentro do que a gente vai captando, a gente pode, sim, ir remodelando o projeto. Então, a gente não pode ser assim tão rígido no sentido da ideia inicial, né? Entender que essa ideia final ela é construída dentro de algo possível, né? Então, eu acho que você fez um bom caminho, mas eu acho que você pode, talvez, explorar um pouco mais nesse sentido. Contato direto com a empresa, ver dentro da tua cidade quem são construtoras, talvez, que estejam mais ativas, né? A gente também, às vezes, a gente entra nos depósitos de resíduo das construtoras para fazer alguns projetos, transformar aquilo ali num banco ou num outro elemento que possa, né, se transformar. Então, eu acho que tem esse olhar, assim, bem, sabe, de deixar essa criatividade também bem livre, né, para entender que às vezes a gente não conseguiu aquilo especificamente, mas conseguimos isso daqui, vamos remodelar dessa forma, né? E sempre lembrando de que qualquer mão de obra que você venha a contratar, pelo menos a nossa sugestão é que você faça isso dentro do percurso ou da comunidade que você está ali tentando inserir o projeto, né? Então, isso faz parte também de uma ação da sustentabilidade da própria ação, né? Então, não sei se eu ajudei. Super ajudou, Liana. Como assim? Como não sabe se ajudou, né, Gabi? Posso responder? Claro! Eu queria dar boa noite para todo mundo. Desculpa a minha indelicadeza, que a boca a gente fala depois, sabe? Eu queria agradecer a todos, a Catarina também, pelos podcasts, foi sensacional. Me senti no estar aberto ali, foi muito legal. E ajudou muito, muito, porque você falou isso do workshop e a gente nunca pensou nisso como contrapartida. Temos 7 arquitetos e urbanistas da equipe e em nenhum momento passou isso na cabeça de ninguém. Então, assim, não é só a divulgação que é uma contrapartida. O que a gente pode oferecer de
de nosso, né? De conteúdo nosso. E é isso também, sabe? Então, assim, tirei vários insights daqui agora. Muito obrigada. Que bom! E lembre que você sempre pode convidar outras pessoas, e quanto mais pessoas você convidar e que estiverem alinhadas com a tua ideia, mais você faz essa teia crescer, que eu acho que é essa, né, esse propósito de envolver não só a comunidade, mas outras pessoas da cidade, lembrando que não precisam ser só arquitetos, desde que tenham já pessoas entendendo o que se vai fazer, né, para essa orientação. Então, é importante essa intenção de fazer a teia crescer. E aí você vai perceber que sempre que ela estiver crescendo, né, você vai tendo mais possibilidades, né, de facilitar essa captação desses recursos. Né? Então, teve uma vez que a gente abriu um workshop com inscrição e todo o valor da inscrição a gente reverteu na ação. Né? Então, pode ser de algumas maneiras, pode ser um bazar na comunidade. Já aconteceu também aqui no Morro de Santa Teresa, geralmente as escolas municipais e estaduais, elas já têm essa prática, porque falta verba para eles fazerem melhorias dentro da escola, e eles juntam alunos e tudo, e eles arrecadam doações das mais diversas e montam bazar, feiras, né? E a partir do que eles arrecadam, eles disponibilizam para aquele objetivo daquela ação, né? Então, para além das empresas, tem realmente a mobilização da comunidade, que é super preciosa, assim, nesse sentido, né? Muito legal, Li. Muito legal, né, Gabi? Acho que super respondeu. A Mariana aqui, a Mariana Mello, do Observatório de Maceió, mandou uma mensagem falando que ela já também trabalhou nessa estratégia de fazer o caderno com o processo do projeto e levar até o local, conversa né, tete a tete é sempre importante. A Catarina, eu acho que também tem algum exemplo disso, né, Catarina? Como é que lá no Lab Cidade vocês trabalham com as comunidades nesse sentido, né, de engajar as pessoas, de chamar para trabalhar? E como que acontece a comunicação disso também? Acho que é legal a gente pensar como que isso acontece. Ah, verdade. Achei muito, muito boa as dicas da Liana. Também tirei alguns insights para a gente aplicar no laboratório. O que a gente já fez até aqui, o que a gente tem procurado fazer no laboratório é trabalhar projetos. Então, como no laboratório a gente não é uma ONG, né? Então a gente não, todo mundo que trabalha voluntário. O laboratório ainda a gente não consegue ter um time fixo com a gente e se pagar para estar trabalhando só para o laboratório. Então, o que a gente faz? A gente vê editais que estão abertos, e tem vários projetos que a gente já acredita, já testou algumas coisas. Então, a gente tem aplicado os projetos que a gente acha que fazem sentido para determinadas comunidades em editais. Então, ano passado, por exemplo, a gente conseguiu um edital muito legal, que envolvia a Suzano e algumas outras instituições também, que eram de ações emergenciais de combate à Covid. Então, a gente conseguiu esse edital e construiu 15 hidropontos dentro de alguns bairros de Belém, né? Só que esses hidropontos precisavam de guardiões. Então, os guardiões dos hidropontos eram pessoas que ficavam tanto medindo quantas pessoas usavam, quanto zelavam também por aquele equipamento. Então, a gente foi a gente tentou fazer essa mobilização por WhatsApp, dessas pessoas para serem os guardiões, mas não foi muito bem sucedido. Então, a gente começou indo nas comunidades que a gente achava que ia ter uma boa utilidade, para conversar com as pessoas, para explicar o projeto, e elas foram se engajando e trabalhando voluntariamente com a gente também. Então, esse capital humano foi muito importante para que o projeto tivesse sucesso. Um outro exemplo também foi um trabalho que a gente fez perto da Praça do Carmo, que é uma praça num bairro daqui de Belém, da periferia, e a gente precisava muito que a comunidade, escutar a comunidade para colocar o projeto em prática. Então, a gente também usou um edital, onde a gente captou recurso para
comprar alguns mobiliários urbanos, e durante alguns meses, né, isso foi antes da pandemia, a gente fazia alguns eventos onde a gente levava uma mesa de ping-pong para as crianças brincarem, a gente estimulava essas brincadeiras de rua, a gente levava algumas cadeiras também de praia. Então, foi só com o envolvimento da comunidade nesse projeto que a gente viu que as coisas faziam sentido para eles também, né? Escutando que aquilo estava sendo legal e tudo mais. A gente tem trabalhado muito com captação de recursos através de projetos, de editais. Nem sempre dá certo, às vezes a gente se mata escrevendo um projeto e ele não é aceito, faz parte, mas é muito importante, tipo, se vocês puderem ter alguém na organização de vocês de olho em que tá aberto de edital. Lá no laboratório todo mundo tem essa responsabilidade compartilhada de ficar mapeando quais são os editais interessantes, porque é uma ótima forma da gente conseguir captar recursos. Para esse projeto dos hidropontos, a gente tinha pensado em fazer um crowdfunding, que inclusive a gente aplicou no Nossas para participar do programa de mobilizadores, para fazer um crowdfunding pelo Nossas. Só que nesse meio, no meio que estava acontecendo o treinamento, o edital foi aprovado. Então, a gente acabou que nem precisou fazer o crowdfunding para esse momento, mas é algo super válido também. Para o laboratório, sempre aparece gente querendo dar dinheiro para a gente, falando, muito legal o laboratório, quero dar dinheiro para vocês. Só que a gente ainda não, a gente tem um plano de fazer um cofrinho, né? Essa captação de recursos através de doadores, mas a gente ainda não consegue, porque a gente acredita que para isso precisa ter uma transparência, precisa explicar para as pessoas para onde está indo esse dinheiro, e a gente ainda não se organizou nesse sentido. Mas a gente tem esse objetivo futuro de estar conseguindo fazer isso também. E o crowdfunding a gente ainda não fez diretamente. Tem um dos diretores do laboratório, sempre que ele fazia aniversário, ele falava, olha, chegou um aniversário, bora todo mundo doar para o laboratório. Então ele convertia os presentes dele em dinheiro para o laboratório e a gente conseguiu fazer algumas coisas com isso também. Não é fácil conseguir recursos, né? O laboratório tem alguns parceiros, então, por exemplo, a gente já conseguiu tinta vencida, ou alguma coisa do tipo, que já dá para pintar uma rua, já dá para fazer uma intervenção de urbanismo tático. Enfim, tem que realmente ver quais são os recursos que estão disponíveis, conversar com as pessoas. O crowdfunding é uma forma muito interessante de conseguir captar recurso, mobilizando pessoas que acreditam naquilo que tu está fazendo. A gente vê que o urbanismo tático é algo que mobiliza muito as comunidades, as pessoas sentem o impacto daquelas ações. Então, quando elas entendem que algo funciona, elas vão estar mais sensibilizadas para contribuir com aquilo também, ou cuidando, ou doando uma hora de trabalho. Quando a gente consegue despertar essa vontade de fazer parte nas pessoas também, a gente já consegue conquistar um pouco do que a gente precisa para movimentar a cidade. Maravilhoso, gente. Eu vou chamar a Sil aqui, que ela também tem uma pergunta. Sil, você está por aí? Estou aqui, gente, boa noite. Estou gostando muito aqui do papo. Muito obrigada, viu, pelas contribuições. Eu tenho uma pergunta para a Sani, do Nossas. Que o Nossas, ele trabalha com muitas coisas, mas o que eu acompanho mais são as campanhas, né, que vocês realizam. E tem muitas iniciativas aqui do laboratório que basicamente vão atuar com campanhas, né, de engajamento, seja com intervenções nas ruas. Eu acho que todas as iniciativas aqui elas passam de algum jeito por essa comunicação, por engajamento, né? E estou fazendo até as conexões com os outros encontros que tivemos, que trabalham a parte de captação de recursos, coleta de dados, etc. Só que assim, se por um lado todo mundo precisa da comunicação, por outro, a gente não tem equipes específicas para fazer, né, uma campanha mesmo de comunicação voltada para determinada iniciativa. Ela não é o nosso fim, né, em si, ela é o nosso meio, uma ferramenta. Então, eu queria saber, no Nossas, pensando nas iniciativas aqui, quais dicas vocês dariam, por exemplo, da periodicidade de publicações para você realmente conseguir atingir determinado objetivo de engajamento, mas lembrando que você não está fazendo só isso.
o que mais que eu ia te perguntar também seria mais isso, em relação à periodicidade, um cronograma, sabe, pensando numa campanha que tem o pré-campanha, a campanha em si, depois a forma que você comunica os resultados. Se você poderia contar um pouco para a gente, né, pensando nessas dicas e pensando num público que não faz somente comunicação, né? Então, Silvia, sobre esse último ponto que você falou, sobre você pensar no pré-lançamento e no momento do lançamento e no pós, né, falando um pouco dos resultados, a gente teve um caso agora, né, no nosso, acho que foi o MUVUCA, que foi um programa de ativismo climático, que a gente selecionou várias lideranças, né, do ativismo climático para participar desse programa, e o Nossas começou mais forte agora, né, nesse eixo do ativismo climático, agora recentemente. Então, assim, no nosso histórico de campanhas, é claro que tem muita gente que já se envolveu, mas agora, né, a gente queria um perfil muito específico, que era uma juventude engajada no ativismo climático. Então, o que a gente fez? A gente começou a falar sobre esse assunto antes de lançar o programa. Então, a gente pegou e gerou vários conteúdos sobre a questão ambiental, sobre o que é justiça climática, para poder aquecer um pouco esse público, para atrair essas pessoas para as nossas redes, para aí sim a gente conseguir lançar o programa para pessoas que já estavam engajadas nessa pauta e que já tinham entendido anteriormente que a nossa organização é engajada no ativismo climático. Não foi uma coisa que nasceu do nada. Então, eu acho que é sempre importante, principalmente quando a gente vai falar sobre uma temática que talvez não seja o que a gente sempre falou, o que a gente sempre fez até aqui, quando a gente quer apresentar uma novidade, é sempre bom preparar o público para o que você vai apresentar, para que aquilo ali forme um ciclo que faz sentido, né? E sobre a periodicidade, eu nunca gosto de dar uma fórmula mágica e dizer que as pessoas precisam postar todo dia, mas é sempre bom lembrar que todo mundo tem muita informação o tempo todo. A gente rola o feed do Instagram e no final do dia a gente não consegue lembrar de tudo aquilo que a gente viu. Mas fica ali na nossa cabeça que, sei lá, tal perfil está sempre aparecendo ali para você, que você está sempre engajando. Então, você ter uma periodicidade razoável, você postar pelo menos toda semana, é importante para que as pessoas lembrem de você, para que as pessoas engajem com o seu conteúdo e para que a plataforma entregue os seus próximos conteúdos para elas, porque elas já engajaram anteriormente. E aí eu acho que muita gente fica um pouco assustada, né, com isso, por não ter a possibilidade de ter, por exemplo, um designer para estar fazendo artes e, enfim, preparando aquele material para ser postado, mas é o que a gente estava falando antes, sobre os formatos, sabe? A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, pensar que a gente pode trabalhar nas redes muito além de artes assim feitas no Photoshop ou em qualquer outro programa de imagem. Inclusive, é sempre muito bom quando a gente consegue ter pessoas, ter rostos ali, porque as pessoas se identificam com outros seres humanos, as pessoas querem ver gente. O Instagram, por mais que, né, nas organizações, nas empresas, tudo esteja muito dominado por esse formato de trabalhar mais o design, a gente precisa humanizar a nossa comunicação. Então, ter gente falando, muitas vezes pode ser uma boa saída quando você não tem esse recurso de ter um designer na equipe para estar fazendo arte toda semana, mas você tem uma pessoa que pode botar a cara ali, fazer umas enquetes nos stories, fazer coisas que engajem o público mesmo e que possam puxar essa conversa. E dessa forma você consegue explorar vários formatos e também, né, engajar a sua audiência sem necessariamente precisar de N recursos para fazer isso. Muito bom, Sani. Lembrando também que existem os tais algoritmos, né? Então, quando a gente pensa em redes sociais, a gente não pode esquecer que realmente são esses algoritmos que fazem a entrega do conteúdo. Então, não é só uma questão de estar presente porque é legal e as pessoas se engajam, é porque realmente precisa fazer a maquininha rodar dessa forma. E aí uma dica que eu costumo dar, que a gente usa muito, é você realmente marcar as pessoas nas postagens e criar diálogos com essas pessoas, porque quanto mais essas pessoas ou repostam o seu conteúdo, estão conversando com você, mais relevante esse conteúdo se torna.
né? Então, isso ajuda. Vocês podem reparar que hoje em dia acontece muito isso, realmente, as pessoas marcarem para gerar o diálogo, e não é à toa que as pessoas repostam os stories, por exemplo, porque aumenta mesmo o engajamento, né? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta. Gente, alguém tem perguntas aqui? Porque lá no nosso Parklet só tem mais uma pergunta que é do Prod, que é uma pergunta bem direcionada. Marcos, você que vai fazer a pergunta? Posso fazer, mas é Você bem acha que tem conceitual. Não, segue o ritmo, senão vai quebrar um pouquinho. Acho que vai quebrar um pouco a lógica. Segue se der tempo no final, tá? Obrigado. Então, eu vou chamar o Ayrton, que acabou de colocar aqui uma mensagem, tipo, já pesquei você. Vamos lá. Boa. Bom, é que em relação aos podcasts que a gente ouviu, né? E aí o que eu comentei que não seria uma pergunta, mas eu acho que é mais um movimento que eu escutando ficou girando na cabeça. Que aqui, uma coisa que para mim foi muito forte é que não ter informação também é informação. Então, que eu ouvi nas meninas da arquitetura. E daí, porque isso é uma questão que a gente aqui, como a Vans falou, a gente está numa pegada mais informativa, vamos dizer assim, do Observatório de Maceió, no caso. E é um problema, está sendo uma questão séria a gente conseguir informação tanto do serviço público, como inclusive de pesquisador que estuda mobilidade aqui em Maceió. Porque, inclusive, eles, que já estavam há um tempo atrás tentando garimpar alguma coisa, não conseguia. Então, assim, da ideia do que a gente estava projetando no início, de fazer um estudo comparativo sobre duas áreas, vou dizer assim, parecidas, com alguma similaridade geográfica, mas completamente diferente no perfil econômico, a gente não está conseguindo. Então, a gente foi para campo, porque não estava rolando conseguir informação de investimento da Secretaria de Infraestrutura sobre o que foi feito ou o que não foi feito, e a gente estava numa pegada disso, sabe? Que era gerar informação para os grupos que têm uma atividade nessas áreas embasarem, vou falar dessa forma, um discurso ou um movimento para conseguir trabalhar algo a mais ali, que é na margem da lagoa ou na margem da praia. E aí, essa pegada da informação simplificada, a gente já tinha conversado aqui, porque na parte da lagoa, o pessoal é uma área de baixa renda, então não é uma questão de informar ou de usar Instagram ou de usar esses canais para conseguir ter algum acesso, vou usar essa palavra, mas a gente começa a virar um bicho assim com vários tentáculos e a gente ficou no meio tentando pensar porque a informação de um lado já não vai ser a do outro. E a gente queria articular esses dois lados, então a gente já viu que também vai rolar um movimento, um problema de comunicação aí. Com os pesquisadores, que a gente via uma saída assim com muita potência, vou falar dessa forma, não rolou, porque tem uns estudos mais abrangentes sobre a cidade, mas quando a gente vai num recorte que a gente fez, menor, não tinha, e é por isso que a gente foi a campo, está indo a campo para conseguir levantar alguma coisa. Então, assim, foi o que eu comentei, não é uma pergunta, mas, assim, num cenário como esse, assim, que a gente projetou, a gente imaginou fazer um trabalho aqui com o LabMap, mas está virando um bicho de outra forma. O que vocês tivessem a dizer, a comentar, ou a agregar, ou a sugerir alguma coisa, é muito bem-vindo. Estamos abertos. É isso. E aí, meninas, vocês têm alguma coisa a dizer? Eu tenho uma coisa para dizer. É bem breve, na verdade,
mas uma das primeiras coisas que eu aprendi dentro do laboratório da cidade, entrei no laboratório, eu acho que eu tinha, sei lá, 18 anos, é porque eu tenho 24, não, já tinha uns 19, 20, mas enfim. O laboratório, ele se confunde com a minha trajetória profissional, porque assim que eu saí da faculdade eu já entrei nele, então eu aprendi muita coisa com eles. E uma das coisas que eu aprendi desde cedo no laboratório foi que a coleta de dados é fundamental para a gente conseguir gerar resultados para o que a gente quer. Então, eu entendo super a tua aflição de não ter os dados que tu almejas. Eu lembrei muito de uma ONG aqui de Belém, que é a Ame Tucunduba. Posso mandar aqui o link para vocês do site deles, que eles fazem um trabalho junto... aqui em Belém é cheio de rios, né? A cidade, ela é no nível dos rios, então a bacia do Tucunduba é uma bacia que está num processo sofrido. A população que vive perto do rio Tucunduba sofre o tempo inteiro porque não é investido, então eles têm muitos problemas de saneamento, enfim, muitas questões. E eu acho que a experiência da AME pode te dar uma luz assim sobre o que fazer. O que eles fizeram? Eles foram para dentro da comunidade. Aqui em Belém tem a Universidade Federal do Pará, que é próximo de lá, então o envolvimento do pessoal da AME foi a partir da faculdade, mas eles foram para dentro da comunidade colocar a mão na massa junto. Acho que talvez para começar vocês possam estabelecer alguns objetivos pequenos, de repente, tentar começar conversas, tentar conversar com pessoas, registrar o que elas estão falando, pensar em alguma metodologia para vocês terem esses dados que vocês precisam, porque eles são fundamentais. E a comunidade vai conseguir dar dados importantes para vocês. Acreditem nisso. Dar um trabalho, mas fazer pesquisa é muito importante. Ter esses dados vai dar seguranças para vocês, vai dar outras inquietações também, mas é um ponto de partida fundamental. Vou caçar aqui o link e mandar aí no chat, aí tu já salva para conhecer o pessoal da AME. Sabe que eu me lembrei de um projeto aqui em São Paulo também, de um pessoal que trabalha na periferia de São Paulo, e eles queriam falar também com o pessoal. Eles compreenderam que a melhor hora de falar com essa galera era de manhã cedo, 4h30, 5 horas da manhã, nos pontos de ônibus, porque eles observaram a forma como que era o dia dessas pessoas. E de manhã bem cedinho, no ponto de ônibus, quando eles estavam esperando para ir para o trabalho, 4h30, 5 horas da manhã, era a hora que essas pessoas estavam mais abertas para receber alguma informação. Então, eles fizeram jornaizinhos mesmo, em papel, porque não é todo mundo que tem celular e que tem dados no celular para ficar vendo coisas no celular. E esses jornaizinhos tinham enquetes. E aí eles pediam para deixar a resposta das enquetes nesses jornaizinhos nos próprios ônibus, e depois à noite eles recolhiam os jornaizinhos. Então, eu acho que são formas que são criativas muitas vezes, né, de você poder chegar nesses dados. Lembrei também do Cartas, né, de Capibaribe, de uma margem para outra, que se correspondiam, enfim. Né? Exato. Eu ia até comentar isso, e quando teve essa reunião, e aí ficou essa pegada mais subjetiva, mas que também é informação. E aí a gente até estava comentando no nosso grupo essas semanas de que como está complicado produzir assim a quantidade de informação que a gente esperava, né, para fazer o cenário que a gente queria para esse manifesto, vou dizer assim, aqui em Maceió, começar a trabalhar com as impressões, porque tipo, ela não é numérica, mas ela é real, né? É uma sensação que a pessoa tem, então ela é. Mas a gente sempre fica nessa de querer, de qualquer forma, tirar número de alguma coisa. E a gente ainda está nessa de entrevistas e de tentar contato com o serviço público, mas está o bicho.
Uma coisa que eu pensei agora foi que, por exemplo, realmente, quantidade de dados é importante para determinadas coisas. Mas até estava lendo sobre isso esses tempos, que às vezes a gente precisa de dados para criar um padrão. Mas como vocês têm poucos dados, talvez vocês consigam criar algum argumento com histórias individuais, com histórias de pessoas. Por exemplo, a Catarina tem determinado problema naquela rua. Todo dia ela passa por aquela rua e ela é muito mal iluminada e ela sente muito medo quando ela passa por aquela rua. Mas vocês não conseguem medir quantas pessoas passam por aquela rua e sentem aquele mesmo medo por falta de recurso. Então, vocês contam a história da Catarina, sensibilizam que ela se sente dessa forma, podem conseguir depoimentos parecidos também e falar, assim como essas pessoas, várias outras também passam por essa situação, mas isso não é mapeado ainda. Através do mapeamento desses dados, a gente vai conseguir lutar por políticas públicas que atendam determinadas necessidades. Aí vocês trabalham numa campanha ou em alguma coisa nesse sentido para arrecadar verba, para mobilizar a comunidade, para a coleta desses dados de forma mais sistemática. Talvez o primeiro passo seja sensibilizar para aquela dor, criar um argumento que fortaleça essa necessidade da gente refletir sobre o que as pessoas estão passando. E acho que isso que a Catarina falou serve para muitos projetos daqui, né? Serve para quase todos aqui, né? Para experimental, trabalhar com as mulheres, sonhando a pézito com as crianças, enfim. Muitos deles podem trabalhar com essas histórias que são muito legais, muito bom. Maravilha, gente. Tem mais alguém mais gostaria de fazer uma pergunta aqui? Senão eu vou chamar realmente... Opa, sim, Isadora Beatriz Futuro. Quem vai, meninas? Quem de vocês quer ir? Abre o microfone que eu coloco aqui no destaque. Vai, a B. Então, eu vou botar a Beatriz porque ela está aqui na minha tela. Vamos lá, B. Oi, boa noite, gente. Eu fiquei pensando assim, mais em relação ao comunicar, eu estou apresentando o Coletivo Flutua e dos nossos produtos vai ser um informativo. E com esse informativo a gente quer chegar, assim, dar o primeiro passo para as pessoas saberem que elas podem reivindicar a caminhabilidade, saber que a calçada tem que ser boa, porque a gente sente que aqui, a gente é de Uberlândia, a gente sente que isso não existe, assim, que as pessoas reivindicam uma rua sem buraco, mas a calçada ninguém nem olha para ela. E aí uma das coisas que a gente quer fazer é um resgate, assim, da legislação. O que existe de legislação que isso pode ser reivindicado, assim, isso é um direito que está lá na legislação. Mas o que eu fico perguntando é assim, como que eu vou falar de legislação de uma forma convidativa, assim, para as pessoas? Porque eu sinto que muito do... Até assim, eu tenho esse sentimento, eu estudante de arquitetura tenho às vezes esse sentimento, nossa, eu vou ter que ler mais uma lei, vou ter que ver mais uma legislação, então... Como pensar, assim, essa comunicação de uma forma que possa engajar as pessoas a realmente reivindicar esse direito, assim, de caminhar, de usar calçada e tudo mais? Eu vou chamar para responder essa pergunta primeiro a Sani, porque eu acho que ela tem aquele exemplo, né, Sani, de sair do óbvio. Eu acho que pode super engajar aqui nessa resposta aqui. Oi, Bia. Então, lá no Nossas, a gente tem uma série de projetos e um deles é o Mapa do Acolhimento, que é uma rede de solidariedade que conecta mulheres em situação de violência a psicólogas e advogadas voluntárias. E, diferente dos outros projetos do Nossas, o Mapa do Acolhimento não é um projeto que faz campanhas de mobilização. Ele é uma rede de solidariedade, então ele funciona um pouco diferente dos outros. Então, quando a gente vai alimentar as redes sociais do Mapa do Acolhimento, muitas vezes a gente fala sobre coisas que sejam interessantes para essas mulheres em situação de violência. E as mulheres que são atendidas pelo Mapa, elas estão no Brasil inteiro, em todas as realidades possíveis. Então, a gente precisa, muitas vezes, mostrar para aquela mulher que ela tem um direito que ela nem sabe.
Então, a gente faz muito isso de traduzir do juridiquês, sabe? E um recurso que a gente costuma usar bastante nas redes do mapa é usar um carrossel no Instagram, por exemplo, para conseguir dar mais informação. E sempre na capa desses carrosséis a gente tenta pegar a parte mais chamativa, sabe? Então, assim, você sabia que você pode fazer isso? Você sabia que você pode reivindicar esse direito seu? Você sabia que isso está na Constituição? Alguma coisa, assim, bem chamativa que fique óbvio para a pessoa que ela tem aquela possibilidade e que instigue ela a saber mais sobre aquilo. Então, por mais que as próximas informações sejam, né, como você falou, um pouco maçantes e tudo mais, porque tem essa coisa de lei que realmente é mais chatinha de você ler inteira e compreender, mas se vocês conseguirem traduzir esse juridiquês e simplificar, né, voltando de novo nesse papo da linguagem simples, mas eu acho que é muito sobre isso, é você conseguir resumir a informação que você quer passar e principalmente mostrar para aquela pessoa por que aquilo é importante para ela, por que faz sentido que ela saiba daquela informação. E a Vandy comentou aqui, né, sobre uma coisa que a gente conversou antes daqui, que é sobre você sair um pouco do óbvio também na hora de você informar. Então, eu vou dar um exemplo de um caso bem legal que aconteceu lá no Nossas, em uma das campanhas, e só dando um pouco de contexto sobre essa campanha, o Nossas trabalha em vários eixos, e um deles é o de inclusão econômica. Então, o Nossas é uma das organizações que está numa grande articulação pela implementação de uma renda básica no Brasil, e dentro dessa articulação surgiram várias campanhas, entre elas uma campanha pelo auxílio emergencial até o fim da pandemia. E essa campanha, ela teve ações que, assim, para mim foram muito potentes, porque elas foram muito além de você fazer um post no Instagram e você criar um conteúdo compartilhável, que já é uma coisa muito efetiva. Mas uma dessas ações foi um chamado para ilustradores de todo o Brasil, e foi um chamado feito, assim como a gente estava conversando aqui, sabe? Indo na DM do Instagram e falando, oi, você quer participar? Eu sei que você é engajado nessa pauta e tudo mais, você, né, tá ligado nas pautas importantes para a sociedade. Então, a gente chegou para esses ilustradores, eu também, através de contatos que a gente tinha na equipe, né, no caso de alguns, e a gente chamou essas pessoas a produzirem ilustrações na temática do auxílio emergencial e da desigualdade e de todos os problemas que a gente sabe que a pandemia trouxe. Muito vinculado à fome e às dificuldades, né, que o povo tem passado desde que começou a pandemia. E essa ação foi um sucesso, assim, tiveram mais de 30 ilustradores que participaram, e a gente convidou todos eles a postarem seus perfis com uma hashtag, que era a hashtag da campanha, que era 600 até o fim da pandemia, e foi muito legal, para além de ter essas pessoas, né, esses artistas participando, mas como essa ação foi compartilhada, porque a arte, né, além da informação, a arte ela te causa uma emoção diferente, a arte mexe com a gente. E quando a gente fica mexido, fica emocionado, se identifica com aquilo, né, sente aquele baque que, né, muitas vezes a arte traz, a gente se envolve mais e tende a passar isso para frente. Então, assim, procurar ações mais criativas e diferentes, envolver personagens diferentes, né, nessas histórias, também pode ser uma boa saída para traduzir mesmo, né, as coisas que a gente quer passar para as pessoas, porque às vezes, através de um desenho, de uma ilustração, fica muito mais fácil escancarar um problema que você quer mostrar para as pessoas. E só para você ter uma ideia, só no Instagram do Nossas, que a gente pegou um compilado de tudo que foi postado e postou no final do dia, ou seja, tudo que estava ali postado já tinha sido postado antes e compartilhado antes, mas a gente teve mais de 500 compartilhamentos só nesse compilado, sabe? Que não eram as publicações originais. Então, nos perfis dos artistas, isso se espalhou muito mais, assim, no Instagram, no dia, a gente só via isso. Então, é muito importante a gente pensar assim, né, em ações diferentes e que tenham essa potência. Ainda mais a gente falando numa realidade, né, que assim, nem todo mundo pode bancar um influenciador, por exemplo, né? Muitas vezes a nossa realidade é que a gente não pode, não tem um dinheiro absurdo, que é o que eles cobram, né, para fazer
um publi. Não é absurdo se a gente valorizar o trabalho dos influenciadores, mas assim, a gente sabe que é um dinheiro que é muito alto e a gente tem outras prioridades. Então é isso, assim, pensar em articular essas ações diferentes e pensar em parceiros estratégicos que podem ajudar também, né, nesse processo. E muitas vezes esse parceiro estratégico e esse ilustrador ou esse artista é um artista local que vai se engajar, que vai se sensibilizar, que vai fazer isso de graça com toda a boa vontade do mundo e que as pessoas vão conhecer, e isso é muito legal, né? Aí eu queria, talvez, não sei se a Laura quer falar a respeito também de você usar essa outra ponta, que é a parte também da imprensa, né? Dessa mídia mais dura, mas que também é importante, e que às vezes você, trabalhando os dois lados, né? Tanto um lado criativo, artístico, falando mais com o público final, mas também sensibilizando outras pessoas, pode ser legal, Laura. Eu sei que você tem essa experiência, né? Sim, o que é interessante, né? Porque todo mundo tá fazendo isso com algum propósito, né? Você tem um propósito claro. E quando as pessoas se identificam com esse propósito, né? Por exemplo, se você está num debate, você pode usar a imprensa, mas vamos lá. Vamos falar aqui de audiências públicas, de encontros, de seminários, né? Onde você se fazer presente e usar o seu lugar de fala para poder falar do seu propósito, do que você quer fazer, você vai também ampliando essa rede, vai conectando, porque isso você vai sintonizando, porque não é necessariamente pela área que você está atuando, mas pelo propósito que você quer chegar, né? Então, se você, por exemplo, né, sou arquiteta, mas o que eu falo não interessa só arquiteto, né? É para interessar todos. Então, a gente tenta trazer o discurso ou o debate, né? Ou usar os espaços que a gente tem de comunicação, que pode ser um blog, pode ser um podcast, né? Pode ser o artigo no jornal que a gente já escreve, para poder reforçar sobre as nossas ideias e nossos pensamentos, né? A respeito da cidade, que no caso é o nosso foco, né? A cidade e as pessoas que moram na cidade. Então, eu acho que é essa que é importante, porque quando a gente entra no espaço, que é um espaço político, pensando aqui na política da melhor forma possível, do que ela realmente é, que o espaço político não é formado pelos políticos de profissão, né? O espaço político é formado por pessoas que estão ali discutindo, né, os nossos acordos sociais, né? Então, você estar presente nesses espaços, né? Eu acho que faz muita diferença. A gente há muito tempo sempre participou muito de tudo que convidam a gente, até de audiência pública, quando tem algum interesse, mesmo que a gente não vá lá para falar, mas o fato de estar presente, estar ouvindo é interessante, né? De estar participando de algumas discussões, até grupos também, né? Hoje os grupos de WhatsApp tem grupos que formam por temas, né? A gente aqui tem um grupo de urbanistas, não sei o quê. Então, até esses espaços, esses grupos, eles são interessantes, é importante você estar ali expondo, porque a direção para a qual você atira, ela não é clara. Ela vai chegar onde tiver que chegar, né? Então, às vezes, a gente monta uma estratégia muito linear, né? Aquela coisa desenhadinha, quando, na verdade, você tem uma teia, uma árvore de galhos que vão ramificando, que você não sabe exatamente onde é que vai dar. O importante é você não perder e não perder a sensibilidade, né, de saber aonde você poderia estar debatendo e aonde você poderia estar presente fisicamente, mesmo que isso não pareça estar tão relacionado diretamente com o seu trabalho, né? Isso é que você vai formar um network, mas aí a gente está falando também de um network de propósitos, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha com muita gente que eu conheci há muito tempo atrás, às vezes no evento, né, em uma feira, uma coisa assim, de repente parece que o destino faz assim, ó, une, né? A gente conhece, a Van tá aqui é uma, né, Van? A gente viajou e conheceu, aí estamos aqui, né? Então, assim, vocês vai, a ideia é você ir costurando um tanto esses caminhos pela relação com as pessoas e pela sua clareza
do que você quer fazer também, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive algumas situações de conhecer alguém e falar assim, nossa, que legal, né? Pessoa super articulada, com permacultura. Aí você vai ter, mas ela faz o quê? Eu só não sei o que ela trabalha, eu não sei o que ela faz. Eu conheço uma pessoa super legal, que é super ativa, né? Socialmente ativa, e você não sabe o que a pessoa trabalha. Isso é tão importante, porque quando a gente descobre com o que a pessoa trabalha, a gente vai conectar, ou elas vão conectar a gente e vão entender, né? E vão lembrar também naquela situação. Tipo, eu vou dar um exemplo bem legal, Vans. A gente tem um grupo de biodança, né? Que é ali que a gente participa há muito tempo, que é uma terapia de grupo. E lá a gente sintoniza muito com as pessoas, né, no propósito de vida, é uma conversa muito íntima, mas raramente você fala dos trabalhos. E aí um dia eu descobri que um menino do grupo era contador, e eu nunca imaginei, eu olhava para ele e falei assim, eu não acredito que o Léo é contador, mas não tem nada a ver com contador, a imagem que eu tenho de contador é aquele contador de escritório, né, sério e tal. E ele é tipo um contador que estudava xamanismo. Aí você é perfeito para mim. Né? Então, essas sincronicidades, assim, né? Eu já fui descobrir anos depois que ele era contador e que, inclusive, ele tinha um objetivo muito bacana com a contabilidade, que era desenvolver empresas que realmente tinham um propósito dentro da empresa, né? De impacto social. Então, assim, e ele que apresentou o Yunus para a gente. Então, tem os caminhos, como o pessoal diz, né, existem mistérios nos caminhos, do qual, se a gente não se botar na posição de estar desbravando e comunicando o que a gente quer encontrar o tempo inteiro, a gente se perde um pouco, né? A gente fica muito na passiva. E eu acho que a fala, o lugar de fala, a importância do seu discurso político, inclusive, ele é fundamental para poder atrair as pessoas. Acho que é isso. Está respondido, Van? Pergunta para a Bia. Bia, tudo certo? Tá bem, Bia? Ela não é Bia, ela é B. Ela é B. É B. Tá, sim, muito obrigada. Legal. Gente, eu vou chamar aqui o Marcos, que está falando para mim que tem uma última perguntinha que a gente já está indo para o final aqui. Marcos, vou te colocar aqui. Estou aí? Bom, vou subverter a minha pergunta e fazer... Vou subverter a pergunta. Bom, acho que só engatilhando um pouco, aí a gente vive um momento, há algum tempo, né, delicado, né, e politicamente toda essa situação da pandemia agravou mais ainda as desigualdades, né? Então, assim, de certa forma, todo mundo, uma boa parte, né, de quem lida com a comunicação acaba dominando as ferramentas, né, e procurando utilizá-las nessa disputa aí de narrativas, né, e acaba engajando pessoas, né, de diversas formas, até pelo domínio dessas ferramentas, né. Então a gente fica nessa disputa, né, de narrativas, tentando buscar um instrumental, né, mas sim, que aspectos que vocês consideram, né, seriam diferenciais, né, o que marcaria, né, um pouco nessa disputa com fake news que vocês citaram um pouco, né, nesse posicionamento político também que tem por trás, né, quando a gente pensa as questões de cidade, as questões da desigualdade, enfim, para uma reflexão aí final aí talvez, né? Obrigado. E aí, gente, como a gente está caminhando aqui para o final, nosso horário é 8h30, eu vou pedir para cada uma de vocês responder essa pergunta. Então, o que vocês acham que é o mais importante para vocês fazerem uma boa comunicação, trabalhar, né, se diferenciar nessa disputa de narrativas? E aí eu vou chamar cada uma de vocês e queria que vocês fossem muito sucintas, tipo 2 frasezinhas para vocês falarem o que realmente vocês acham que é o mais importante, tá bom? Pode ser? E aí eu vou começar aqui como vocês para mim estão aparecendo. Então a primeira que está aparecendo é a Sani. Sani, o que você acha que
para você realmente ser diferencial hoje na comunicação é o mais importante? Eu acho que nessa realidade de disputa de narrativa, eu acho que a gente precisa sempre trabalhar com a transparência e sempre deixar claro quais são as nossas fontes, de onde a gente está tirando aquela informação, para que a gente seja diferente dessas pessoas que estão disseminando a desinformação. Então, se a gente está trazendo dados, a gente fala de onde a gente fala por que a gente está, sabe, realmente trabalhar a transparência, assim, tentando dar uma resposta bem rápida e simples. Transparência, muito bem. Catarina, o que você acha? A Sônia resumiu muito bem. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito importante sempre é estar disposto a conversar, né? Então, estejam dispostos a ouvir, não só a falar. Quando a gente escuta o outro, a gente também está estimulando essa comunicação. É muito importante, às vezes, nessa ânsia de comunicar tudo, né? De comunicar, engajar, a gente esquece do principal também, que é escutar como as pessoas estão se sentindo. Então, acho que essa é uma boa dica. Boa dica, ótima também. Li, você, a Laura vai ficar para o final, você é o próximo aqui da minha lista. Uma frasezinha. Bom, assim, eu traria, acho que, o essencialismo, que eu acho que dentro desse essencialismo a gente segue numa objetividade clara e necessária, e que esse essencialismo não se paute só na fala, mas na nossa postura de vida diante do que de fato importa, né? Então, acho que é isso. Legal. Laura, e você? Eu acho que a Lígia já me representou aí na fala. Perfeito, eu acho que é isso. É tratado não à toa vocês são sócios, né? Então, a gente é quase gêmea. É isso, assina embaixo total, faz muita relevância a tratar o essencial, principalmente nessa questão política, né? Parar de discutir besteira e olhar para o que é essencial. É isso. É isso. Transparência, conversa, trabalhar, olhar para o essencial. E o Ayrton também quer falar alguma coisa aí, que ele também acho que ele também tem algum recado aí para dar. Inspirado pela Laura. É que engraçado que ela comentou agora nessa última fala de várias coisas, eu fiquei pensando muito em sincronicidade, e hoje eu comentei no grupo, porque a gente sempre tocou muito essa questão da comunicação no nosso trabalho do Observatório. Que a comunicação, como é que a gente vai traduzir, como é que a gente vai falar, e aí hoje à tarde eu falei, minha gente, vamos, que hoje, essa reunião de hoje a gente não pode perder. E aí, o que sucedeu é que eu fiquei lembrando do primeiro slide de apresentação da nossa proposta, e tinha bem grande, no meio de toda a introdução de informações, uma palavra em vermelho escrito revolta. E aí, o que me lembrou é que tipo, a gente está muito focado aqui em achar número, porque é o nosso hábito, né? Construir TCC, buscar número, fazer gráfico, bababá, essa coisa toda. Mas que uma motivação inicial, um propósito, era muito emocional. Estávamos aqui incomodados. Então, talvez, é claro que a gente não vai deixar de procurar número, porque é importante embasar de alguma forma, mas acho que a gente tem que seja alguma mensagem assim do Mercúrio retrógrado, da gente olhar para o subjetivo do pessoal, ao invés de ficar dissecando número, porque alguma coisa está falando que não vai vir só de número. Então, a gente tem que assim, é uma atividade que a gente já fazia lá na parte da Lagoa, pelo menos, que é escutar, mas eu acho que para esse projeto, eu acho que a gente vai ter que novamente voltar para a pegada da escuta e não entrar tanto nos números. Aí eu queria agradecer a vocês todas, garotas, pela inspiração, porque estávamos loucos aqui do Observatório. Aí, então, queria só te falar que a gente começou em 2009, né? Em 2013, o Está Urbano, de um projeto, virou a empresa, o carro-chefe da empresa. Mas eu queria te dizer que
há 2 anos atrás, a gente começou a debruçar mais sobre números. Até então, a gente foi pelo sentir mesmo. Até para a gente entender que números coletar, certo? Então, relaxa, vai no teu feeling de escutar, de colocar em prática, porque depois você vai mapear o que você precisa validar de números, tá? E isso vai aparecer de uma forma clara para você também. Então, os números, eles são muito importantes e a gente sempre deu a importância deles, mas a gente também tinha muitas frentes para mapear em números e a gente precisava realmente seguir um pouco mais dentro do sentir, dentro da escuta, dentro da percepção, para depois, então, direcionar quais seriam essas coletas que para nós seriam tão importantes para validar, né, as ideias, as implantações. Então, assim, se você não começar pelo número, não está errado de forma alguma. Você não está falando mentira, você não tem que ficar justificando cada passo seu no meio da rua. Você está ali dizendo que a rua é um laboratório para você, né? As experiências e as pessoas vão te traduzir novos olhares, novas escutas, né? Então, assim, se preocupa em exercitar essa escuta afetiva, né? Onde ela se coloca, aonde essa demanda aparece, de que forma ela direciona as tuas prioridades, que depois os números vão chegar. Vai rolar. E olha, eu Obrigado. acho que isso vale para todo mundo, né? A gente tem que buscar assim o número, o dado, a transparência, como a Sani falou, mas a gente também tem que exercitar muito a escuta, assim como a Catarina falou. E no fundo, o essencial, como as meninas falaram, é realmente o que cada um sente, porque até os números têm que tocar o coração, né? Eu até convido vocês a ouvirem novamente o podcast da Ana Holanda. Não sei se vocês lembram, acho que foi o 3º. Meninas, se vocês não ouviram ainda, está lá no nosso podcast com a Ana, que é muito legal. E hoje a Ana mandou na newsletter dela, ela falou uma coisa muito parecida com isso. Ela falou assim, que o que tem que nos pautar é o que toca a gente também. Então, quando vocês estiverem olhando alguma comunicação, algum dado que tocou vocês, é neles que vocês têm que se inspirar, é nisso, né? É como que o que nos toca é o que pode tocar o outro também, tá bom, gente? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. É um desafio ter tanta gente bacana, vou remover o destaque aqui de todo mundo. É muito desafiador ter tanta gente bacana junto aqui comigo para poder, porque a gente quer que todo mundo fale, né? Então, eu sou muito, muito, muito agradecida por ter todas vocês aqui comigo. E, galera, espero que tenha sido bom, que vocês tenham gostado. E eu vou terminar aqui com uma musiquinha que eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, tá bom? Boa noite, obrigada. Essa semana vocês têm o desafio aí de montar a apresentação de vocês, o nosso, entre aspas, protótipo, que na verdade é uma apresentação, e a gente vai estar disponível pelo Telegram para tirar dúvidas, tá bom, gente? Boa noite, brigadão, viu? Salve Dona Goianara, salve o Deus Carvalho, salve o samba brasileiro. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu, a estrela que se perdeu.
dia só me traz melancolia, sonho meu. Sinto no canto da noite, na boca do vento. Fazer a dança das flores, o meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, a tua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sim, no canto da noite, a boca do vento. Fazer a dança das flores do meu pensamento. Traz a pureza do samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho seu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu.